Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos ampare e nos fortaleça em mais esse encontro e mais esse momento em que nos dedicamos a nos unirmos em nome de Jesus, envolvendo tanto amor que nos une e rogamos sempre pela paz do mundo, pela nossa paz. Nós vamos cerrando os olhos para agradecer por esta paz, por este momento em que podemos revisar todos os nossos valores, diante de todos os ensinamentos que nós depreendemos do nosso Mestre Jesus, e assim, ladeados por todos os benfeitores espirituais, os bons espíritos, que nesse momento fazem a conexão conosco, nos dando suporte, nos dando amparo, para que possamos prosseguir, iluminando o nosso caminho, iluminando também tudo à nossa volta, através do nosso querer e da nossa vontade. E é dessa maneira que rogamos que o nosso querido Eurípides Barçanufo nos envolva com seu amor e a sua paz, envolvendo toda a nossa casa, o Consolador, em todos os seus ambientes, envolvendo todos aqueles que neste momento estão envolvidos na luz, no amor, nesta vibração de amor, que é este momento em que nos encontramos. E rogamos a Jesus, nosso irmão maior, que nos fortaleça, nos ampare e que agora, Jesus, te queremos para todo sempre, que assim seja. Irmãozinhos queridos, muitas saudades, vontade de abraçar, vontade de interagir pessoalmente com cada um de vocês. Mas hoje nós vamos tratar de um assunto muito pertinente a tudo que nós vivemos. No Evangelho de Jesus, em determinado momento, ele diz: venham vocês aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Então, isso está em Marcos 6,31. Vocês já perceberam que, às vezes, quando nós queremos descansar, quando nós queremos, assim, entrar naquela tranquilidade, que nós achamos, assim, o descanso merecido, acontece alguma coisa que nos tira, né, daquele momento, e às vezes nós nem repousamos, nem descansamos. Nossa vida é assim. Muitos de nós alegamos assim: eu agora, nesta idade, eu poderia estar tranquilo, eu poderia estar desfrutando do merecido repouso, do merecido descanso. Mas sempre surgem compromissos na seara do Cristo, a quem nós servimos. Servimos porque queremos, servimos porque optamos servir. Eu concordo que às vezes o cansaço, ele quer dominar. Às vezes nosso escafandro fica muito incômodo, que é o nosso corpo físico. E nós precisamos sim de um repouso para recompor a nossa máquina carnal, que pelas leis físicas do nosso orbe sofre severos desgastes. Mas nunca vamos nos esquecer, o corpo sim envelhece, o corpo ele fenece, mas o espírito apenas se aprimora. A centelha divina que somos, cada um de nós, nos identifica como ser espiritual, um espírito, e está sempre atuante e disposta para a ação. Essa centelha somos nós, né? O nosso corpo, lógico, nós vivemos num planeta onde nós envelhecemos, né? Nós somos pequenos seres imensos, pequenos seres, mas imensos, e desconhecedores do que somos capazes de realizar. E dessa forma, por esse desconhecimento, nós vamos nos limitando desde pequenos.
E aprendemos com uma facilidade muito grande a dizer a frase: eu não posso, isso eu não consigo. E nós temos aí uma potencialidade mental adormecida, protegida por várias camadas de ideias negativas sobre nós mesmos. Então, essas camadas negativas nós vamos colocando gradualmente, lentamente, com aquilo que nós temos de descréditos em nós mesmos, por achar que não somos capazes, que talvez nem tenhamos nascido para isso. E assim comprometemos a nossa saúde física e a nossa saúde emocional. Levantamos paredes que não nos permitem que nos chegue a cura. Então nós criamos uma defesa muito ruim à nossa volta e ficamos sem acesso à cura que nós tanto procuramos e necessitamos. Nosso sistema imunológico está sempre disposto a ceder. Qualquer coisa, qualquer desagrado, nós entramos num processo de baixa estima, nós entramos num processo de tristeza e o sistema imunológico se abre para que todas as doenças ou enfermidades se aproveitem dessa fraqueza. É claro que achamos que o problema sempre vem de fora para nos atingir bem cheio, mas também temos a consciência que não é assim. Nós proporcionamos entradas francas para muitos males que nos cercam. Porém, nossa maturidade nos permite perceber que a vontade é a grande dama que pilota o nosso leme. E esse piloto vai sempre nos levar para águas tranquilas. Jesus falou dessa forma: venham, vamos nos retirar um pouco. Tivemos uma semana difícil, muitas pessoas doentes, os fariseus sempre procurando nos encurralar, as orientações para grandes multidões e principalmente a morte de João Batista. Estava acontecendo tudo isso no momento em que Jesus chama os discípulos para aquele tal repouso. Enfim, Jesus diz: merecemos um descanso. Era um momento de recuperação de forças, mas o serviço era muito. Eles, os discípulos, contavam para Jesus o que tinha ensinado, o que tinham realizado. Certamente falavam também das orações para os doentes, para os desesperados. Eles relatavam isso no descanso. O trabalho, mesmo assim, sabemos, não cessava, mesmo durante um certo repouso. E o que aconteceu? Naquele idílio onde eles estavam, merecidamente, para recuperar um pouco toda a sua força e receber do mestre, né, mais ensinamentos e fortalecimento para prosseguirem, eles foram descobertos por aqueles que estavam sedentos de alívio de todos os males, né? E lá se foi o descanso deles. E assim somos nós, né? Quando nós pensamos que iremos repousar, que iremos descansar, surgem os trabalhos, as tarefas e as grandes missões, de acordo com aquilo que cada um pode dar de si. As vozes que nos contam suas dores, aqueles que exercitam a nossa atenção em relação à compreensão e, consequentemente, ao perdão. E Jesus via toda aquela gente ali naquele momento em que eles estavam naquele suposto repouso, e Jesus então teve compaixão e saiu para falar com eles, porque ele enxergava aquela multidão como ovelhas sem pastor. E pacientemente ele começa
a ensiná-los, então, a retidão, a pacificação, a mansuetude, o equilíbrio da justiça plena. O caminho, também ele ensinava o caminho da libertação dos fardos pesados que muitos carregavam, como carregam até hoje. O lugar onde Jesus estava era deserto. Não havia recurso algum para aquela multidão ser provida das coisas materiais, mas Jesus dava ou satisfazia com o pão do ensinamento, que é o pão da vida, que é o conhecimento. Para os seguidores de Jesus, nesse momento atual, nós vivemos uma situação muito semelhante àquela lá do passado. Nós estávamos tranquilos, fazendo as nossas tarefas no atendimento fraterno, ouvindo dores, infortúnios de tantos sofrimentos impingidos pela vida mal vivida de tantos semelhantes nossos. Enxugando lágrimas de mãe e pais e filhos que viram seus entes queridos partirem para outra dimensão. Simplesmente dando um abraço, naquele irmão combalido, pela notícia de um diagnóstico muito ruim em sua saúde. Sim, nós estávamos confortáveis nessa situação. Mas muitos de nós, tarefeiros, também estávamos cansados. E aí vamos lembrar novamente daquele convite de Jesus. Venham vocês aqui para um lugar deserto, sossegado, e vamos descansar um pouco. E quando nós pensamos que descansaríamos, eis que outra situação contundente nos chama para a tarefa numa condição adversa da nossa rotina. É isso que nós vivemos hoje. Estamos ilhados em nossos casulos, amarrados por ameaças, digamos assim, tenebrosas, que nos imobilizam, nos paralisam, que é o medo, a insegurança e todas as incertezas que hoje nós temos à nossa volta. Essa é a nossa realidade. Mas, se nós olharmos e entendermos o que Jesus falou, o que Jesus colocou, a multidão de sofredores, ela só aumentou. Nas duas dimensões, tanto na dimensão física quanto na dimensão espiritual. Sofrimentos profundos, dores latentes, remorsos e desesperanças. Assim está a atmosfera do nosso mundo atualmente. Porém, nós temos que ver o exemplo do Mestre e sair do repouso, partindo para o trabalho incessante no nosso planeta, na grande seara do Cristo. Ele está à nossa frente, Ele está nos conduzindo, Ele está nos dirigindo. Os nossos sofrimentos vão diminuindo na medida em que nós vamos estendendo as nossas mãos para aquele que está desamparado. E assim funciona a balança do bem. Lembrando até aquela posição que Jesus ficou na cruz, um braço para lá, um braço para cá. Ali mostra também o equilíbrio é o vertical e o equilíbrio com a horizontalidade. E nós estamos vivendo, neste momento, essa postura. A nossa verticalidade com Jesus, com o mundo maior, com o mundo espiritual, com o nosso Criador, e a verticalidade, uma mão estendida, um braço estendido com a mão, segurando firme na mão de Jesus. E o outro braço também firme, estendido com a mão segurando a mão daqueles que nos procuram, para um consolo, para um fortalecimento, para recuperação de ânimo. É assim. Então, com esta mão que nós
damos, né, àqueles que estão necessitados, nós também nos fortalecemos. E nós ajudamos aqueles que estão caídos, que estão procurando apoio a soerguer-se, a levantar-se e seguir. Porque, meus irmãos, hoje o apelo é muito forte para a desistência desistência de tudo. E nós temos que ter essa consciência que essa passagem do Evangelho se reporta sim ao repouso, mas esse repouso redundou a primeira multiplicação de pães e peixes, alimento para mais de 5.000 pessoas. Isso está registrado também no Evangelho. Alimento para a alma, ou para o corpo, e para o espírito. E neste momento nós temos uma situação bem interessante. Nunca teve no mundo tantos templos erguidos, tantos templos de todos os segmentos religiosos. E nunca o ser humano ficou tão isolado naquilo que ele acredita, naquilo que ele se vincula com o mais alto. Então, as sugestões que estão surgindo cada vez com mais veemência, com mais força, é o desânimo de tudo, desânimo da vida, é como se fosse, sabe, deixar tudo para lá e ver no que vai dar, qual a consequência de tudo isso. E isso não está sendo bom, porque nós temos milhares de sofredores, encarnados, desencarnados, aqueles que procuram, aqueles que fogem. Hoje, a procura do auxílio espiritual, ele triplicou, porque nós estamos passando por um momento onde seremos sim testados. Temos esse recurso, porque eu digo que esses que nos pedem um auxílio, eles são ferramentas que vão nos trazer a realização daquilo que nós nos comprometemos enquanto tarefeiros de Jesus. Mas daí vocês vão me perguntar, mas o que fazer então? Os centros espíritas estão fechados. Como que a gente vai fazer? Nós estamos aqui esperando deliberação para retornarmos às tarefas. Pois é aí que está o grande entrave. Como nós vamos retornar? Com medo? Com incertezas? Como nós retornaremos ao nosso lar espiritual sem a confiança naqueles que nos protegem, naqueles que nos auxiliam, naqueles que nos levantam e principalmente em Jesus, que é o nosso Mestre, que é o Senhor da Seara. Então, meus irmãos, estou ciente de todas as complicações, de todas as dificuldades, mas o que eu quero passar para vocês é que o nosso pensamento ele tem que ter a vibração numa frequência maior, mais elevada, constantemente. Não é assim só na hora da vibração, não é apenas naquele momento. É muito mais do que quando nós estávamos lá, quando nós tínhamos a nossa rotina maravilhosa, chegávamos, muitas vezes o ambiente já estava preparado para nos receber, e aí nós produzíamos aquilo que podíamos naquele momento. Mas hoje, Jesus precisa de nós de uma forma diferente. Precisa de mim, precisa de você, precisa do que está do meu lado, do que está do outro lado. Que nós nos unamos em vibrações permanentes de amor, para que o plano espiritual possa atuar em todas as frentes, em todas as necessidades, seja doença do corpo físico, seja as doenças provindas de sérias obsessões, ou seja, simplesmente aqueles que não estão encontrando o caminho, que já estão na outra dimensão ou estão perdidos aqui na nossa. Então é isso. O que eu estou convidando é que nós tenhamos
certeza daquilo que nós queremos e certeza daquilo que nós podemos realizar e oferecer dentro dessa seara. A oração, o pensamento, buscando sempre as frequências mais elevadas e a certeza que quem está no leme é Jesus. E Ele não nos conduzirá para o rochedo. Ele nos conduzirá, sim, para a terra segura, para que possamos andar e caminhar com firmeza, sentindo a sua presença e ladeados por todos os instrumentos de luz que Jesus tem consigo. Eu agradeço a vocês mais uma vez e agora eu convido vocês para as vibrações com todos os nomes que estão aqui. Sempre pedindo, meus irmãos, que vocês vibrem muito pelo menino Enzo, que está no hospital Maricovas, e rogando, né, que todos aqueles que aqui estiverem, aqueles que vocês sabem que estão com problemas, que possamos nesse instante abraçar com os nossos corações e as vibrações de luz que faremos agora, cerrando os nossos olhos e sentindo sim já a presença de todos esses irmãos espirituais, de todos os benfeitores de Jesus, que vão nos fortalecendo, que vão nos dando tudo aquilo que necessitamos, primeiramente a nós mesmos, para o nosso reequilíbrio, para o nosso refazimento, para a nossa recomposição, tanto física quanto espiritual. E assim nos sentindo fortalecidos, com todos os canais do discernimento, do entendimento, da fé completamente abertos, nós vamos pedindo, Jesus, que nós possamos ser vasos de luz e que nos unamos uns aos outros para vibrar luz pelo nosso planeta, por todos os dirigentes e nações do mundo, varrendo, Jesus, da nossa terra toda a maldade, toda aquela onda negativa e fortalecendo, Jesus, a tua luz, o teu amor, a tua consolação e o amor infinito do nosso Criador, nosso Pai Celestial. E assim vibramos por todos aqueles que estão passando por momentos difíceis, por todos aqueles, Jesus, que para se manter estão sofrendo ou estão dentro de uma situação já muito aniquilada em relação ao seu próprio sustento, que a tua luz possa envolver cada um, tocando o coração, os corações daqueles que podem, de alguma forma, abrandar todo esse sofrimento. Envolva, Jesus, todos os lares, todos os pais e mães, todos aqueles que sempre estão na vibração constante pelo bem-estar dos seus filhos, mas ilumina principalmente aqueles jovens que se perderam nos vícios, que estão entregues aos crimes, à delinquência, que a tua luz possa fortalecer todos os órgãos de recuperação, todas as casas de apoio, todos aqueles que se dedicam a levantar todos esses irmãos caídos, todos aqueles que estão inconscientes, rolando pelas sarjetas, mendigando, Jesus, um prato de comida, e muitas vezes não é um prato, é um dinheiro para comprar entorpecente, para entrar novamente no desligamento. Envolva, Jesus, todos os médicos, todos aqueles que cuidam da saúde de todos aqueles que estão necessitados, e fortaleça, Jesus, fortaleça a esperança em todos os corações, principalmente nos nossos que estão aqui agora nessa comunhão, nessa corrente de pensamento elevado. Envolva, Jesus, os nossos lares, envolvendo e higienizando cada cantinho, cada um desses que convivem conosco, mesmo que nós não tenhamos consciência, os encarnados e os desencarnados, que sejam amparados, que sejam envolvidos na tua luz. Fortaleça também, Jesus, todos aqueles que levam a tua palavra, o teu consolo, e assim pedimos pelo nosso Consolador, nossa casa de oração, que a tua luz, numa profusão imensa, dentre
até as profundezas do solo, criando aquela manta protetora e assim subindo até a construção espiritual, iluminando, higienizando e dinamizando, Jesus, toda essa construção tão importante, envolvendo todas as tarefas que ali estão sendo realizadas, mesmo que no afastamento, que a tua luz possa envolver os espíritos ali comprometidos e que todos os assistidos ali sejam amparados e sintam esse amparo, Jesus, em todos os tratamentos da assistência ao corpo físico, assistência espiritual, que todos possam ser imantados na tua luz e no teu amor e possam receber a melhora que procuram. E que os nossos lares permaneçam harmoniosos, cheios de luz, e que nós mantenhamos vivos em nós essa vontade, esse querer de te servir e de te seguir, Jesus querido. E assim pedimos também que as equipes espirituais possam fluidificar as águas, e que nós possamos receber todas as substâncias que necessitamos, assim como envolver todos esses nomes que estão nesses papéis, nas urnas lá na nossa casa, o Consolador, que todos possam receber, Jesus, a cura, a visita dos médicos do espaço, a visita das equipes espirituais, que vão fazer também o tratamento nos desligamentos espirituais daqueles que passam pelo tratamento da desobsessão, seja na segunda, no A3, como na quinta-feira, no tratamento de desobsessão. E assim, Jesus, nos fortalecendo sempre em teu amor, na misericórdia infinita do nosso Criador, nós encerramos esse nosso encontro, certo de que fomos ouvidos e, Jesus, queremos nos colocar à disposição e à disposição dessas equipes espirituais para o trabalho que sempre prossegue noite adentro. Que nós tenhamos paz hoje e todo sempre, que assim seja, graças ao Pai. Mais uma vez, chegamos ao final e vamos nos conversando através desses canais que se abrem para a nossa comunicação e sabendo que nós somos, além de irmãos, nós somos grandes amigos. Fiquem com Deus, até a próxima.